God of War Sons of Sparta é o pior jogo da saga God of War? A resposta, sim, com base nas avaliações por parte da crítica e público, é o mais fraco da franquia, sim. Ele é um jogo eletrônico 2D do gênero Metroidvania, estilo jogos clássicos como Castlevania, com estilo pixel art, no maior estilo retrô. E foi desenvolvido pela Santa Monica Studio e Mega Cat Studios e foi publicado pela Sony Interactive Entertainment no dia 12 de fevereiro, lançado no mesmo dia que do evento State of Play, onde eles anunciaram vários jogos, incluindo o remake da trilogia. Então esse jogo foi lançado na sombra do anúncio do remake da trilogia, praticamente. Ou seja, a jogada de marketing funcionou. O jogo vendeu muito em pouquíssimo tempo, porque eles lançaram esse jogo novo da saga God of War, que é uma prequel, que passa antes mesmo dos eventos dos flashbacks do God of War Ghost of Sparta, aqueles em que o Deimos, o irmão mais novo do Kratos, é levado pelos deuses Atena e Ares por conta de uma profecia de que o Olimpo cairia nas mãos do guerreiro marcado. Então assim, esse jogo cronologicamente é o primeiro, só que ele tem bastante inconsistência, principalmente se for comparar com a saga no geral, porque o Kratos de 16 anos, esse jogo aqui, ele enfrenta vários seres e criaturas mitológicas muito fortes. E o Kratos mais velho, na casa dos seus 20 e poucos anos, mais velho, mais experiente, perdeu para o rei bárbaro e seu exército, sendo que ele jovem ali, na juventude, enfrentava seres 2 vezes o tamanho dele. Isso é um tanto quanto inconsistente. Eu acho que essa é uma das principais inconsistências / furo de roteiros que esse jogo possui. Além de também ser um jogo com vários problemas técnicos, seja na mixagem da dublagem, seja também na estrutura de Metroidvania. Ele é bem fraquinho, poderia ser um pouquinho melhor. E eu acho assim que isso se deve ao fato do estúdio que desenvolveu esse jogo em parceria com a Santa Mônica ser de certa forma iniciante, porque o pessoal quando lançou até comparou com os gráficos do God of War Betrayal, que é um jogo que nem foi lançado para console, foi lançado para dispositivos de celular Java, né, na época, assim, em 2007, e aquele jogo parece ter os gráficos em pixel art mais bonitos do que esse God of War Sons of Sparta, que lançou agora em 2026 para PlayStation 5, uma plataforma muito mais poderosa e potente do que os celulares da época que o God of War Betrayal foi lançado. Então assim, é meio estranho, sei lá, poderia ser assim, jogos em 2D com estilo pixel art, ainda mais Metroidvania, não é o meu gênero favorito de jogo. Mas até que eu curto um pouco a pixel art bem feita em estilo retrô. Só que nesse caso do God of War Sons of Sparta, ele deixa um pouquinho a desejar nesse aspecto gráfico. Até o Victor Kratos, um dos maiores fãs da saga God of War, não conseguiu terminar esse jogo, porque ele largou na metade, assim. Não porque ele não conseguiu zerar, mas porque ele não teve ânimo para continuar jogando. E isso se vale para vários outros criadores de conteúdo da plataforma também, que disseram em podcasts aí da vida que não conseguiram terminar esse jogo. Eu não tenho uma opinião propriamente formada sobre esse jogo, porque eu ainda não joguei. E também está na bagatela de R$170 a edição padrão dele. E, poxa, pro que estão falando do jogo e pelo estilo de jogo em si, eu acho que não vale R$170 não, sabe? Melhor se fazer esperar por uma promoção ou simplesmente deixar de lado esse jogo, porque pelo bafafá negativo aí acaba me influenciando de certa forma. E eu não quero gastar essa bagatela toda para jogar um jogo medíocre, sabe? Hoje em dia os jogos eletrônicos estão muito caros e a gente tem que pensar muito bem quais jogos vai gastar o dinheiro, se a experiência vai valer a pena, se a gente vai ter a paciência de jogar ele até o final. Porque se não tiver e largar ele pela metade, então vai ser dinheiro jogado fora. Então, no fim das contas, o God of War Sons of Sparta é um jogo que foi anunciado em conjunto com o anúncio do remake da trilogia da saga grega do God of War. Então assim, é um jogo que
soube fazer uma ótima jogada de marketing para surfar no hype desse anúncio e impulsionar as vendas, mesmo sem marketing praticamente nenhum antes do seu lançamento junto com o anúncio. Assim, foi um anúncio surpresa, ou seja, não teve marketing esse jogo, ele foi lançado junto com o anúncio lá no State of Play em fevereiro desse ano. E quanto ao remake da trilogia, eu fico ao mesmo tempo muito empolgado e feliz, porque um remake da saga grega era um sonho distante não só meu, mas de vários fãs ao redor do mundo aí da saga God of War. Mas ao mesmo tempo eu fico um tanto quanto preocupado, porque é um jogo assim, a trilogia ela é impecável em vários aspectos. Tem seus furos de roteiro e inconsistências? Tem, mas isso se deve ao fato de várias equipes diferentes terem trabalhado ao longo desses jogos da franquia, cada um com uma ideia e ao mesmo tempo sem o devido planejamento da estrutura narrativa, o que gerou vários furos de roteiro quando tu para analisar um aspecto aqui ou ali da saga. Com esse remake, eu creio que possa ser a chance deles consertarem tais furos de roteiro, melhorarem os gráficos e trouxerem uma experiência mais atual. Só que ao mesmo tempo a minha preocupação é com o fato de como vai ser esse remake, se ele vai ser fiel ao estilo clássico com câmera fixa e no estilo hack and slash clássico, ou se ele vai seguir os moldes dos jogos mais recentes. Porque se for seguir os moldes mais recentes, aí eu já vejo um problema, porque os jogos clássicos eles funcionavam do jeito que eles eram ali, tinha uma identidade própria. Hoje em dia eu sinto que os exclusivos da Sony são tudo muito parecidos uns com os outros, sabe? Tipo, você vai jogar um God of War de 2018 e ele parece um The Last of Us, e parece, sei lá, um Uncharted 4 aqui e ali. Os gráficos seguem aquele padrão de hiper realistas, muito bem detalhados. A experiência é uma narrativa cinematográfica e profunda, onde desenvolve os personagens de forma humana ali. No caso do The Last of Us, é uma relação de um pai que perdeu a filha e criando numa personagem ali, no caso a Ellie, uma filha, e ao mesmo tempo que conecta o lado humano desse personagem, sabe? Que ele perdeu no dia em que ele sofreu essa grande perda na vida dele, que no caso foi a Sarah, a filha dele. E no caso do God of War é um pai aprendendo a se reconectar com o filho ali, que ele era muito distante. Então assim, a narrativa é parecida, só que ao mesmo tempo diferente, sabe? O estilo de câmera é parecido, em terceira pessoa, over the shoulder, que nem Resident Evil 4 da vida, só que sem ser de tiro. Esses jogos, assim, o da Sony, como eu falei, vocês veem que são bem parecidos, a estrutura narrativa deles é parecida. Tem que ser algo com gráficos realistas, narrativa cinematográfica que desenvolve os personagens de forma intimista e deixando de lado o fator diversão que tinha nos jogos clássicos exclusivos da PlayStation, que antes não era focado só na narrativa, e sim no fator diversão também. Antigamente, cada jogo da Sony tinha uma identidade própria, sabe? Sly Cooper, Jak and Daxter, God of War, o início da saga Uncharted no PlayStation 3, dentre outros exclusivos do PlayStation ali da época. Cada um tinha uma identidade visual e narrativa própria, sabe? Nenhum jogo era igual ao outro. E hoje em dia eu sinto que cada vez mais os jogos da Sony são muito parecidos uns com os outros, sabe? Não tem uma identidade própria e única de tal jogo aqui ou ali. Eles ainda são diferentes uns dos outros? São, mas eles seguem o mesmo formato narrativo, digamos assim, sabe? Então essa é a minha preocupação, que se eles seguirem o estilo dos jogos atuais, pode se perder um pouco do que fazia os jogos clássicos tão especiais, principalmente no que se diz respeito à cinematografia. Com a câmera fixa, você não tinha liberdade de mover a câmera, mas isso dava a liberdade dos desenvolvedores de colocar aqueles planos grandes, assim, parecendo um wallpaper, onde a câmera ia afastando do personagem, mostrando a grandiosidade do cenário à sua frente, sabe? Com uma câmera livre, assim, que você pode mover e mais próxima do personagem, isso aí pode acabar se perdendo. Quem não se lembra da primeira vez que o Kratos entra lá no Templo de Pandora no God of War 1, ou quando ele está atravessando a corrente dos corcéis do tempo lá, a câmera se distancia e mostra o cenário ao fundo, sabe? São esse tipo de planos assim que
que só era possível fazer por conta da câmera fixa. Você não tinha como mover a câmera, mas eles davam um jeito de contornar isso de forma criativa. Inclusive, algo que não tem nos jogos mais recentes, o de 2018 e o God of War Ragnarok, são os trechos debaixo d'água, que eu não sei se funcionariam tão bem com essa câmera. Uma câmera mais distante até funcionaria, como outros jogos aí recentes funcionam muito bem. Mas no God of War, com essa câmera atual, não sei se ficaria tão bom, por exemplo. Então essa é outra preocupação que eu tenho. E ao mesmo tempo eu sinto assim que com esse remake, eles podem sim corrigir furos de roteiro da franquia e ao mesmo tempo mostrar como os gráficos dos jogos evoluíram. Só que ao mesmo tempo eu não sei, sabe, o que pode se esperar. Ao mesmo tempo que eu tô muito no hype, eu tô ao mesmo tempo preocupado com o que vai sair disso. Então, assim, eu espero que eles façam jus aos originais, tais como os remakes do Resident Evil fizeram ali. Menos o Resident Evil 3, aquele ali foi um desrespeito ao jogo original. Então, assim, a pergunta é, esses jogos do God of War, da trilogia, eles vão ser uma recriação Ctrl-C, Ctrl-V ali, tipo, só que melhorando os gráficos, tal como o Shadow of the Colossus ou o Demon's Souls, ou eles vão ser uma reimaginação dos clássicos, tal como o que a Capcom fez com Resident Evil? Só o tempo dirá, até porque eles anunciaram esse remake muito cedo, eles ainda estão começando o desenvolvimento praticamente, não tem nada a ser mostrado. Então, só o tempo dirá se vai ser uma reimaginação ou um remake mesmo, seguindo à risca os jogos originais, que nem o The Last of Us Part 1 aí. E não trouxe muitas novidades em relação ao jogo original e foi vendido a preço cheio. Meleca. Eu sou muito fã da saga God of War. Eu, infelizmente, não consegui jogar todos os jogos da franquia. Os que eu joguei até hoje são de forma quase original, são o God of War 1, 2, o 3 remasterizado, o God of War de 2018, o God of War Ragnarok. Recentemente eu joguei via emulação o God of War Chains of Olympus e o Ghost of Sparta. O Betrayal é meio complicado de se achar. O Ascension eu joguei ano passado num evento de jogos que teve no Unifagok, né, aqui na minha cidade, mas foi bem pouquinho. E é isso. Eu não sei o que esperar do remake, eu tenho expectativas positivas, só que ao mesmo tempo eu estou preocupado do que vai sair disso. Eu espero que seja algo que faça jus aos jogos originais, porque essa saga marcou significativamente a minha vida como gamer. É uma das minhas sagas favoritas no mundo dos jogos. Eu acredito que de muita gente também. A ansiedade bate a mil, mas a gente vai ter que esperar um bom tempo até sair. Eu até fiz uns meses atrás aí um vídeo falando que a Sony não valoriza o legado da saga God of War. E parece que eu estava meio enganado e falei aquilo cedo demais. E que finalmente eles anunciaram o remake. Não vou retirar totalmente o que eu disse naquele vídeo, mas ao mesmo tempo eu reconheço assim que aquele vídeo teve um certo efeito, porque em questão de meses a gente teve um novo God of War lançado e um anúncio de um remake da trilogia. Próximo jogo, seguindo a linha cronológica aí, eu não sei qual vai ser, porque ainda não anunciaram nada de um novo jogo. Se vai ainda se passar nas terras nórdicas, ou o que provavelmente não vai ser, porque acabou ali no God of War Ragnarok. Se vai ser na mitologia egípcia, que é um mais provável assim, de se afirmar agora, mas até o momento não teve anúncio de nenhum jogo continuação, só o anúncio do remake e esse prequel que é o Sons of Sparta, que eu não tenho uma opinião 100% firmada dele, porque eu ainda não joguei, só que eu creio que eu não ia gostar muito também não, porque é um gênero assim que não me atrai muito, mas por ser God of War eu tô disposto a algum dia jogar ali, dar uma chance. Não no momento. É óbvio. E aí, digam aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo e se vocês estão no hype pro lançamento do remake da trilogia clássica. Quais são suas expectativas, se vai dar bom, se não vai dar. E deixem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. É isso aí,
Se inscrevam no canal, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, aquele procedimento padrão. Deixe seu gostei aí, ative o sininho das notificações para ficarem por dentro dos próximos vídeos do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, fui! Monroe Gameplays desliga. I can't. I